turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews dessa quarta-feira, dia 13 de maio. Dia da abolição da escravatura. Algo tão terrível da gente ter que celebrar a liberdade, quando ela nunca deveria ter sido cerceada. E o Vasco, que é um clube de grande inclusão social, está, é claro, também celebrando. Mas vive um momento muito complicado, um momento muito difícil, um momento de cortes e de repercussões, muitas das vezes extremamente negativas. Nós vamos falar exatamente sobre isso. Vai ser um papo exclusivo aqui no AVNews. Já já eu vou adicionar uma convidada muito especial, porque hoje foi um dia de manifestações, de reclamações, porque, como nós informamos ontem no AVNews, o Vasco fez uma série de cortes. Foram exatamente 64 demissões por CLT, mas em termos de suspensões de contrato, 242, baseados na medida provisória que o governo acaba de promulgar em função da pandemia. 30% o clube paga, 70% o governo paga, mas há suspensão do contrato para desanuviar um pouco a área contábil dos clubes em geral. Mas demissão é demissão. E o Vasco ontem enxugou boa parte do seu quadro de funcionários, ou pelo menos de 10% a 15% dele, em função do problema de pandemia. Também já havia um tipo de estudo, e nós colocamos isso aqui, desde o ano passado o Vasco estava nessa ideia de ter que enxugar para poder, de alguma maneira, honrar com os seus compromissos. Agora, com 4 meses de salários atrasados para os atletas de futebol, com 2 meses de funcionários, mais a pandemia, não houve como não cortar. O clube usou da prerrogativa de que o RH foi em todos os gestores de departamento e fez um tipo de pesquisa para se chegar a um critério. Demanda, mérito e necessidade. Em cima disso, chegou-se à conclusão de que alguns postos, alguns cargos, alguns departamentos não tinham demanda, não tinham necessidade, mesmo que tivessem mérito. E aí foi feito esse corte enorme. A gente vai falar sobre esse assunto. Esse AVNews, que é um oferecimento do Grupo Viriato, da Leão Group, a Leão Group que está ajudando você a morar, viver e trabalhar nos Estados Unidos, da SMA e da Polímer, e também do Restaurante do Almirante, além dos apoiadores, o Café do Alto, a Fortimag e também a Splint, além da CG Segurança Eletrônica. Bom, eu estou na linha com Lívia Prates. Ela era coordenadora, no passado mesmo, coordenadora dos esportes paralímpicos do Clube de Regatas Vasco da Gama. O esporte paralímpico foi o que mais sofreu com os cortes ontem. Quase a informação que nós tivemos que 80% dos desportos terrestres foram extintos com as demissões. A Lívia vai trazer a versão da questão paralímpica, porque hoje, através da página do Facebook, houve um manifesto muito pesado, reclamando, inclusive, da falta de critérios, porque outros esportes não foram extintos, mas principalmente porque o custo era muito baixo, em torno de R$17 mil mensais, e que isso não ajudaria de forma alguma o clube a sanear todas as suas dívidas. Ela é formada em Educação Física, MBA em Gestão e Marketing Esportivo pela Trevisan, treinadora de seleção brasileira, comentarista do Sport TV durante 10 anos. Em 2004, esteve no Vasco, chegou ao Vasco trabalhando como técnica de natação terceirizada pela empresa Sporttech. De 2004 a 2010, era a funcionária da Sporttech, já trabalhando com os Paralímpicos, e em 2010 assumiu o cargo de coordenadora dos esportes paralímpicos, cuidando também do futsal e do vôlei sentado. Ela está conosco porque nós fizemos um contato hoje à tarde e achamos muito importante, porque é o nosso papel jornalístico acima de tudo. Já mais uma vez explicando às pessoas que cobram do canal uma posição. Não estamos aqui para dar posição, não estamos aqui para opinar, estamos aqui para trazer informação. Trouxemos a informação ontem dada pelo clube, essas informações que acabei de repetir, e hoje, como bons jornalistas que somos, estamos ouvindo a outra parte. Não há aqui o porquê de defender ou atacar. Trazemos a informação e você faz o juízo de valor. E a Lívia está conosco, eu agradeço demais a presença dela, a disponibilidade. Imagino como é que esteja a cabeça dessa profissional, dessa pessoa que ama tanto o esporte
e que nos contou, antes da gente começar esse papo, que sentiu muito porque o filho, João Vitor Brasil, ela tem 2 filhos, uma filha também pequena, Marina, e o filho é vascaíno, nasceu praticamente dentro do Vasco, ela entrou em trabalho de parto dentro do Vasco. E se sentiu muito doída quando soube da saída e principalmente da reação do filho, que chorou demais. Eu queria agradecer a Lívia e queria que você contasse, Lívia, um pouquinho dessa história, como é que surgiu esse momento para vocês tão surpreendente, porque era algo que eu tenho certeza que não, de maneira nenhuma, nenhum de vocês esperava que fosse acontecer, porque talvez não custasse tanto, na opinião de vocês. No clube custava. Claro. Eu queria que você falasse sobre isso. Tudo bem, Lívia? Tudo jóia, boa noite para todos. Então, na verdade, a surpresa foi, eu acho que está sendo ainda, acredito que não tenha digerido tão bem ainda, o que mais impactou, porque sempre acompanhamos muito de perto, né? Tem 16 anos que eu acompanho todos os problemas do clube, vivo dentro do clube de segunda a sábado, porque além de coordenadora eu sou técnica de natação, e tenho meus treinamentos diários e tenho que cumprir a carga de treinamento dos meus atletas. Então, a pandemia, né, pegou a gente de surpresa no ano paralímpico, né? A gente está treinando há 4 anos justamente para mandar nossos atletas para a Paralimpíada, e eu acompanho com esse distanciamento social, via WhatsApp, eu acompanhei todo mundo de perto. E há 15 dias, mais ou menos, atrás, eu acompanhei de perto a suspensão, né, dos contratos, das modalidades com quem a gente fala. As pessoas se falam no WhatsApp. Então, a natação assinou que tiveram os contratos suspensos, o basquetebol assinou que tiveram os contratos suspensos, algumas outras áreas do clube assinaram que tiveram os contratos suspensos. E aí eu falei, né, com o meu vice-presidente, falei assim, e o Paralímpico vai ter o contrato suspenso? Nós vamos dar cientes? Como é que vai ser essa logística de suspender o contrato? A gente vai ter alguma readequação salarial? O grupo está sempre junto, pode ficar tranquilo que o que o Vasco precisar a gente vai estar aí apoiando, enfim. E a resposta que eu sempre tive foi não, o Paralímpico não está em redução de salário, não. Não, o Paralímpico não está nada com suspensão de contrato. E aí, paralelo a isso, falaram, mas vai ter demissões no Vasco. Eu falei assim, caramba, isso em conversas por WhatsApp com o vice-presidente. O Paralímpico está dentro disso, a gente tem que conversar, tem que enxugar a folha, como é que a gente vai fazer isso? Não, por enquanto, não vamos mexer nada do Paralímpico, não. Paralímpico, por enquanto, não está entrando em nada disso. Olívia, só para informar, o VP chama-se Francisco Villanova, não é isso? Sim, Francisco Villanova. Assim, é o meu contato direto, é a pessoa a quem eu me reporto no Vasco e acima dele, ele se reporta ao Campelo. Então, ele é minha fonte de todas as informações, ele era minha fonte de todas as informações oficiais, entendeu? Então, todas as dúvidas, todas as perguntas que eu tinha, eu ia direto para ele, para justamente não haver fofoca, não haver problema de mimimi. E aí, na sexta-feira passada, a gente criou grupos, né, de WhatsApp, os grupos dos divulgadores sociais, que são 21 atletas que foram contratados, atletas paralímpicos, né, com deficiência, que foram contratados pelo Vasco para cumprir a normativa do Ministério do Trabalho da Lei de Cotas. E a gente tinha esse grupo e tinha o grupo de comissão técnica do Paralímpico. E aí, na sexta-feira, foi colocada uma mensagem dizendo que teríamos uma reunião presencial no Vasco na segunda-feira. E questionei por fora do grupo essa reunião, se ela tinha que ser presencial ou se poderia ser via Zoom. Já vista que a gente tem bastante gente no grupo de risco, no meio de pandemia, que temos atletas que eu mandei para o interior, para voltar para suas casas, para ficar nessas quarentenas junto com as famílias, né, que são atletas que alugam casas no Rio para poder treinar no Vasco. E ele falou que não, que era uma reunião presencial, que todos deveriam estar no clube. E aí eu ainda até perguntei, mas é a reunião do quê? Ele, a gente vai definir os objetivos, enfim, a vida do departamento nessa reunião. Falei, ok. Né? Peguei meu projetinho, Vasco Paralímpico na pandemia, para mostrar tudo que a gente está fazendo, enfim, essas coisas todas. E segui com os 21 atletas não puderam ir. Alguns atletas, a gente tem um em Santo Antônio de Pádua, tem uma que está em Natal, no Rio Grande do Norte, temos atleta em Saquarema,
Os próprios atletas de Nova Iguaçu não conseguiram passar pela barreira sanitária, mas, assim, tivemos um coro de todos os profissionais, e dos 21, se não me engano, 17 atletas estavam presentes. Chegamos no Vasco, conforme combinado, 1h, encontramos o clube todo fechado, só tínhamos nós, fazia eco, e ficamos aguardando ali em frente à sala dos beneméritos, como nos foi pedido. Quando deu 1h30, passei uma mensagem perguntando, olha, estamos todos aqui, devemos ir para algum outro lugar, onde vai ser? Se puder, até ainda brinquei, se puder ser em um local aberto, melhor, porque por conta da proximidade social, mesmo estando de máscara. E aí não tive resposta. Quando foi mais ou menos 2h, 2h05, a coordenadora administrativa do departamento terrestre veio, né, e falou o seguinte, olha, quero que todo mundo vá para a social, nós vamos para o RH, quero que vocês sentem na arquibancada, todos, dando espaço de uma cadeira para o outro. Lívia, você é a primeira a entrar, que o vice-presidente quer conversar com você primeiro, e todos os outros assinam o que tiver que assinar depois. Aí, né, o pessoal tem até deficiência física, mas ninguém tem deficiência intelectual. Todo mundo já tinha entendido a situação, mas eu, assim, ainda estava cética na coisa de que a gente ia sentar e conversar e ia ver como é que a gente ia sair da melhor forma possível. Então, dentro do RH, o Chiquinho, né, que é o meu VP, o Vila, ele me chamou para conversar. Lívia, poxa, te peço desculpas, tentei de tudo quanto foi jeito, junto ao conselho, junto a esse conselho administrativo que administra o clube agora, né? Tentei junto ao Campelo, tentei de todas as formas segurar os esportes paralímpicos, mas não conseguia, foi impossível. Eu falei assim, mas como assim os esportes paralímpicos? Tudo? Todos? Sim, todos os esportes paralímpicos, todo mundo do esporte paralímpico, o departamento inteiro paralímpico está sendo demitido agora, nesse momento. Aí, passado aquele baque inicial, eu sentei com a Stephanie, né, que acho que é gerente de RH, e aí ela já foi me apresentando o desligamento do clube, falou que o sindicato já estava ali para todo mundo assinar um acordo sindical, aquela notícia ainda ecoando na cabeça. Eu falei assim, peraí, só um minutinho, deixa eu poder conversar. O que está havendo? Por que isso está acontecendo? Olha, o clube passou por uma situação financeira muito difícil, como você já sabe, e realmente já sei, são 16 anos de clube, e nós estamos cortando gastos. Eu falei assim, cara, eu concordo, eu acho super justo, tem realmente como a gente enxugar. Vamos fazer o seguinte, qual é a ideia de vocês? É demitir todo mundo? Então vamos começar pelos divulgadores sociais, que são atletas. Todos que estão ali, principalmente os mais renomados, que são os atletas paralímpicos, propriamente dito, né, que têm medalhas paralímpicas, têm patrocínios fortes, empresas fortes que pagam a eles. Então, esse um salário mínimo, né, que eles recebem, claro que faz falta para todo mundo, mas não é impeditivo de nada para ele continuar no clube e para ele conseguir se manter. Então, vamos fazer melhor. Para desonerar o clube, me dá meia hora para eu conversar com eles aqui fora, que eu vou conseguir que um consenso geral eles peçam demissão para não gerar passivo trabalhista para o clube. E aí você mantém só a comissão técnica e a gente continua como se nada estivesse acontecendo, porque todos os atletas continuam no Vasco, porque tem como se manter no Vasco, caso eles aceitem. Não, Lívia, a gente não vai fazer isso. Realmente o departamento acabou os esportes paralímpicos. Eu não, peraí, vamos continuar enxugando a folha. Então eu me predisponho a sair, porque o meu salário é mais alto, e tirar todos os 2 assistentes técnicos. Fica só um técnico de cada modalidade. E aí, da mesma forma, tivemos a negativa, não, Lívia? Foi uma decisão da vice-presidência junto com o conselho. Comitê de gestão. Isso. Foi uma decisão e o martelo já está batido, nós não vamos voltar atrás. Eu falei assim, cara, mas não é para cortar o gasto? Vamos fazer melhor, então. A gente tira os técnicos, eu consigo subsidiar ele em algum projeto social que a gente tem, o contato com a prefeitura, enfim, com o governo do estado, e algum desses projetos sociais para eles não ficarem sem renda nenhuma. Até o fim dessa pandemia, até o fim dessa temporada, que eu acredito que realmente não tenha competição durante o ano, fico apenas eu, ministrando os treinamentos, com o auxílio dele, com a ajuda dele, e eu me predisponho aqui
a fazer um adendo de próprio punho de redução de carga horária e redução salarial, para o que vocês acharem que seja relevante, sei lá, um salário mínimo, alguma coisa simbólica, só para a gente não deixar, não digo nem as 128 pessoas, alunos e atletas, né, que são 128 atendidos hoje. Nossa capacidade era de 100, mas tem sempre um que entra pela tangente. Mas pelo menos os 60, que são atletas de alto rendimento, que tem que prestar conta com o Bolsa Atleta, que precisa de declaração do clube no final do ano para prestar conta com o Bolsa Atleta, que precisa de dar um feedback para o patrocinador esportivo, de onde ele está treinando, entendeu? Porque ele não era o atleta do clube da Tia Teteca, ele é o atleta do Vasco da Gama. Será que esse patrocinador não quer atrelar a marca dele ao Vasco da Gama? Será que se ele sair e ser um atleta avulso, ele ainda vai continuar com esse patrocinador? Então, assim, a minha preocupação imediata, lhe juro, foi com os meus atletas. Principalmente com os meus atletas de alto rendimento, que eu sei o quanto que eles ralaram durante esses 3 anos e meio para chegar em Tóquio, que é o objetivo final de todo um planejamento de temporada. E existem alguns já classificados para Tóquio, né? Sim, sim, existem alguns com isso. A gente tem a Joana, que ela hoje é a 3ª do mundo na categoria dela, entendeu? Camille recordista para a Pan-Americana, Caio recordista para a Pan-Americana, última Paralimpíada e bateu na trave, foi o 4º do mundo, praticamente por batida de mão, entendeu? O Wesley é capitão da seleção brasileira de vôlei. Então, assim, não é ninguém que está começando hoje em dia, foi um trabalho que a gente já galgou desde lá de trás. E, assim, eu devo isso a eles, sabe? Foi o esforço do dia a dia. E gera todo um comprometimento financeiro nisso. Não do Vasco, mas dos patrocinadores externos, das outras coisas que a gente já tinha acordado no início de temporada. Porque estamos no meio da temporada. Uma coisa que eu vi na nota, que eu acho que é importante você citar. O custo era muito pequeno, ao que parece. R$17 mil aí de uma folha geral. 17 mil reais era a comissão técnica. Comissão, mas você veja, por exemplo, outros esportes tiveram seus contratos suspensos. Você, então, chegaria à conclusão de que não foi um corte de custo, não foi pelo custo. Talvez tenha sido por um outro motivo, você colocaria isso? Porque se o custo era tão baixo, por que cortou todo mundo? E já que você abriu tantas prerrogativas para melhorar, para ajustar, e isso não foi aceito? Olha, a pessoa, quando recebe uma notícia dessa, eu acho que ela pensa em tudo possível e imaginário. Mas dentro desses 16 anos de clube, tratados assim da maneira que a gente foi tratada, com volta olímpica pelo campo, pela torcida, eu custo acreditar no que é que pode ter acontecido. Não sei lhe dizer, não sei externar, não sei o que pensar, mas assim, eu saí desorientada. A visão que os meus atletas tiveram foi uma visão preconceituosa, porque a primeira coisa que eles me questionaram foi um questionamento que partiu deles, não partiu de mim, mas que realmente também me acendeu a luz vermelha, por que o Olímpico, que há tantos ciclos, não manda nenhum representante para as Olimpíadas, muito menos trazer medalhas para as Olimpíadas nas modalidades que temos hoje no clube? Todos os atletas e os técnicos permanecem, mesmo com suspensão salarial. E o Paralímpico, que desde Atenas, em 2004, mandou representante, era o âncora da CBC, né? Ou seja, se amanhã, por milagre divino, o Vasco conseguir voltar com essa certidão negativa de débito, o Paralímpico era a âncora da coisa toda, porque tinha as manifestações esportivas que a Confederação Brasileira de Clubes exige, que é a manifestação esportiva escolar, nacional, internacional e paralímpica, para captar essas verbas. Por que é a gente que tem que sair? E por que sair? Por que não manter, não sei, só a coordenadora, só os técnicos, uma pessoa representante para falar que existe a modalidade no clube? Então, assim, esses questionamentos, sabe, que a grande maioria das pessoas com deficiência, em geral, já passam pelo dia a dia, foi a primeira coisa que eu quis tirar da cabeça deles. Porque eu acho que não cabe. Eu acho que não sou eu que tenho que achar alguma coisa, sabe? Eu preciso de levar a resposta que eu tive como a resposta oficial, que é a resposta do vice-presidente do Vasco, é a resposta do comitê gestor do Vasco. A resposta que eu tenho hoje para dar é que corte de salário para poder conseguir equacionar as contas do clube. Eu só não consigo, na minha visão de educadora física,
e não economista, não matemática, como que esse valor, que seja um valor total, a gente chegou a somar todo mundo, daria R$ 41.200 se ficassem todos com salário integral. Onde que esses R$ 41.000, na melhor das hipóteses, sem desconto, sem suspensão de contrato, com todos recontratados, iriam impactar nas contas do dia a dia do Vasco? Não consigo saber, entendeu? E é uma coisa assim que eu realmente, vou ser sincera para você, do fundo do meu coração, ainda não parei para pensar e também não tô afim disso. O que eu quero hoje é conseguir preservar todos os meus atletas, de modo que a gente continue em exercício nessa época de pandemia, de modo que assim que acabar esse isolamento social, a gente volte a treinar e que eles tenham a possibilidade de participar dos Jogos Paralímpicos, seja Vasco, seja Avulso, seja algum outro time, seja o que for, entendeu? Porque eles merecem isso. E o Vasco sempre tratou a gente com muito carinho. Eu não tenho, assim, hoje, para falar para você o que eu acho, o que eu não acho. Do fundo do meu coração. Eu não precisaria estar aqui falando para isso. Você está decepcionada, Lívia? Você se sente... Não digo decepcionada, você se sente traída de alguma maneira pelo que aconteceu? Eu me sinto. Na verdade, eu me senti enganada e me senti muito mal, porque eu dava esses feedbacks para o meu grupo de que tudo estava bem. E ali eu tenho pai de família, eu tenho gente que paga pensão, eu tenho pessoas hipertensas, né? Paralisado cerebral geralmente é hipertenso. Eu tive atletas que convulsionaram. Eu tive vídeos de atletas chorando, de 8, 9 anos de idade. Isso acho que é o que... Desculpa. É o que mais me dói, sabe? Eu ter acalmado eles e ter chegado e ter tomado essa rasteira coletiva. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é importante que você diga. Você chegou a me dizer hoje de tarde, em muitos momentos os atletas chegaram a dar dinheiro ao Vasco, porque existiam competições em que o clube era premiado, não é isso? Sim. A natação paralímpica está num nível técnico muito grande. E a gente tem um campeonato brasileiro de clubes que é financiado pelo CPB, né, o Comitê Paralímpico Brasileiro, que acontece dentro do CT em São Paulo. E os atletas nadam uma etapa regional para se classificar para essa competição que é nacional. Quando eles obtêm o índice, esses atletas com índice competem em 2 etapas do Campeonato Brasileiro para fazer um somatório de pontos para ver quem é o campeão brasileiro. Nem sempre a gente conseguia levar a nossa força total, porque as passagens eram muito caras. E assim, a minha preocupação 01 sempre foi não onerar o clube. Então a gente fazia as regras, só era pago pelo clube as passagens de quem estava pontuando até o 8º melhor do Brasil, depois a gente afunilou isso para o 5º melhor do Brasil, e aí a gente acabou que, tipo assim, nem o 1º, 2º, 3º a gente levava, aí a gente começou a fazer um esquema de caixinha, um dava um dinheiro, outro dava um dinheiro, a gente juntava o dinheiro, alugava um ônibus e ia, porque nada pra gente é fácil, sabe? A gente não pode chegar num ônibus de linha na rodoviária Novo Rio e colocar todo mundo para dentro e ir para São Paulo, porque eles têm limite de cadeira. Eles não levam todos os deficientes juntos porque tem limite. Então eu tinha que passar o dia inteiro na rodoviária Novo Rio despachando as pessoas para ir para São Paulo. Enfim, quando a gente chegava em São Paulo, a gente chegava lindo de Vasco, né? Postura, né? Sorriso na cara, impondo o nosso ritmo, e a gente conseguia ficar. Geralmente, nas 2 etapas, a gente ficou em 3º lugar do Brasil. A gente perdeu para o Praia Clube, que é em Uberlândia, e perdemos para a PIN, que é uma associação do interior de São Paulo, que é a seleção da cidade mesmo. E aí essas premiações variavam. Teve uma premiação de R$ 6.000, teve uma premiação de R$ 7.000, que é prevista, né, em regulamento, tudo certinho, tudo bonitinho. E essa premiação entrava na conta do Vasco, CNPJ Vasco, com todos os recibos, tudo bonitinho, tudo direitinho. Assim, o que a gente pedia de vez em quando, que a gente pede pouco para não incomodar, né? Era que esse dinheiro fosse revertido pelo menos para as passagens, para alguma coisa, para um material, material que eu digo, uma bola de vôlei, uma prancha de natação. Mas, ao mesmo tempo, paralelo a isso, eu sempre conversei com ele e falei, gente, a gente sabe a situação real do clube, esquece esse dinheiro. O clube está devendo milhões, se o Paralímpico conseguir botar 7 mil, a gente está ajudando. Entendeu? A gente não tem nosso jeito de ir, a gente vai do nosso jeito de ir. Eu não vou brigar, não vou bater de frente com ninguém por causa de R$ 7.000. Entendeu?
E eu acho assim que isso é ser Vasco, sabe? Isso é ser equipe, isso é ser jogar junto. E assim, nunca ninguém entrou enganado. Nunca ninguém ficou enganado para isso. Sempre foi tudo muito aberto. Pessoal, olha só, vai entrar. Já eu questionei até o comitê se podia colocar em outra conta, alguma coisa. Não, Lívia, é a conta do Vasco, o CNPJ Vasco. Falei, gente, vai entrar na conta do Vasco, a conta vai estar vermelha, o dinheiro vai sumir, mas a gente voltou campeão, a gente tem o nosso título, cada um fez as suas melhores marcas pessoais, todo mundo conquistou seu Bolsa Atleta, e o objetivo aqui é esse. O objetivo aqui não é ganhar esse dinheiro da competição, e sim desonerar o Vasco no dia que ele puder voltar a pagar nosso transporte. Entendeu? O nosso objetivo sempre foi desonerar o Vasco. Ah, Lívia, mas tem empresas que contratam os nossos atletas por conta deles serem atletas e darem palestras nas empresas. Mas, pô, por que você se sacrifica tanto? O que você ganha com isso? Eu não ganho real. Entendeu? Mas o que acontece? A partir do momento que essa empresa paga um atleta meu... Desculpa. A partir do momento que essa empresa paga um atleta meu para ele ser atleta, ele desonera o clube. Ele pode não pagar para o clube, mas ele desonera o clube. E eu vejo a desoneração do clube sempre como uma coisa positiva. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, pensando com a cabeça do advogado do diabo, tá? Claro. Você é administradora, você hoje presidente do Vasco. O Vasco está numa situação difícil já há muito tempo. Isso aí não há dúvida. Não é um problema de agora, é um problema de anos. Eu dei essa informação ontem, até abri hoje falando sobre isso, que não era um plano de hoje, era um plano até do ano passado. Muitos cortes já estão sendo postergados e que agora, com a pandemia, a coisa agravou. Primeiro, você acha justo a prerrogativa de demitir funcionários? É justo, é direito do clube? Segundo, você faria dentro da... Claro, você não conhece o modus operandi do clube, você não sabe as dívidas, aquelas coisas todas. Não. Mas você acha... Muita gente diz, os esportes olímpicos precisam andar com as próprias pernas porque vivem às custas muito do futebol. Falam do basquete, falam do vôlei, falam do futebol de salão. Eu queria entender de você o seguinte, você acha que o clube tinha que tomar essa medida, não é mandar vocês embora, mas tinha que tomar essa medida de enxugamento? Foi correto, talvez no momento inadequado? E segundo, vocês em algum momento se sentiram como esses outros esportes olímpicos? Olha, se não for com a gente, não vai adiantar? Vocês tiveram em algum momento verba, por exemplo, do futebol para poder ajudar o trabalho de vocês, não? Na verdade, assim, de onde vinha a verba, eu acredito que seja de um caixa único no Vasco. Então, não sei de onde, porque, na verdade, assim, a verba que a gente usava, quando usava, era alguma coisa para alocar um ônibus para São Paulo. Uma quantia o último ônibus que a gente locou custou R$ 5.500. Então, assim, digamos que isso a gente tem de receita da escolinha do parque aquático. Entendeu? Levando em consideração que uma escolinha de natação convencional deve estar gerando aí para o clube a R$80, tem mais de 500 inscritos, eu acho que dá para tirar os R$5.000 dentro desse custo aí da escolinha. Essa é a primeira pergunta que você fez. Claro, qualquer esporte onera o clube, não tenho a menor dúvida disso, porque tem a folha de pagamento, porque no caso de Paralímpico, a gente tem uma parceria muito boa com o Comitê Paralímpico Brasileiro, que reduz demais o custo. A gente paga um ônibus, quando a gente chega lá, isso é em qualquer modalidade nossa, porque nós estamos sempre entre os 3 melhores do Brasil, quando a gente chega lá, todas as estadias, todos os translados internos em qualquer cidade, e toda a alimentação é custeada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, qual é o custo do Vasco hoje? Um ônibus. Porque as competições são dentro do CT em São Paulo. R$5.000, né? Mais ou menos isso. E 500. E aí, a outra pergunta que você me fez, eu como gestora, eu acho sim que todos os esportes paralímpicos e olímpicos deveriam sim andar com as próprias pernas. Mas eu acho que o clube, seja ele qual for, Vasco, Tijuca, Pinheiros, Flamengo, ele tem que dar a possibilidade desses atletas andarem. Porque a gente poderia andar com as próprias pernas. Hoje a gente tem um edital em vigência da Confederação Brasileira de Clubes que pagaria toda a folha olímpica e paralímpica do Vasco diretamente para os técnicos. Mas por que a gente pode fazer? Porque o Vasco não tem CND. Então engessou.
Entendeu? Qual seria a segunda outra coisa? Que a gente já propôs algumas vezes, e eu não sei como é que é essa logística jurídica, por isso que eu nunca bati em cima disso com o meu vice-presidente. Seria as leis de incentivo fiscal. Poxa, mas Lívia, o Vasco continua sem CND. Ok, coloca uma ONG, coloca uma empresa para cada modalidade, de modo que ela possa captar aquilo ali para exercer aquela atividade. Nós mesmos, no ano passado, tivemos um aceno positivo de uma das nossas empresas, que faria um aporte de entre 50 e 75 mil reais via lei de incentivo do governo do estado, para que a gente pudesse fazer o uso no Paralímpico, para comprar material e para pagar as viagens. Isso, para nós, 75 mil reais ano, simplesmente nós poderíamos participar de competições internacionais. Entendeu? O Vasco hoje, ele ainda está no ranking internacional. Entendeu? Entre os 8 melhores do mundo. E assim, a gente vai perdendo isso aos poucos porque a gente não participa das competições internacionais. E assim, com esse valor, eu falei assim, cara, essa é a solução de todos os nossos problemas. Mas assim, como fazer? Com qual CNPJ? Entendeu? Então, assim, eu concordo sim, o clube tem sim que andar com as próprias pernas, o clube, me perdoa, os esportes olímpicos e paralímpicos têm sim que andar com as próprias pernas, mas eu acho que é uma obrigação do clube nos dar ferramentas para isso. Como fazer sem esse tipo de ferramenta? Falar, oi, tudo bem? Você quer botar aqui 50 mil na conta do Vasco para eu ir pegando aos pouquinhos? Nenhuma empresa faria isso. Ninguém, é verdade, isso é verdade. Eu queria saber de você, para a gente concluir, Lívia, primeiro agradecer imensamente a você, a sua disponibilidade, força, que é o mais importante, que é difícil, eu sei que é, mas também eu acho que você está muito feliz pela solidariedade de tanta gente, você tem recebido apoio até internacional disso, e eu queria que você se despedisse me respondendo uma pergunta. Claro. Se o futebol voltar, você vai levar seu filho para ver o jogo do Vasco? Você vai vestir a camisa do Vasco para ver? Como é que fica o sentimento? Que eu sinto que você, não sei, nunca perguntei seu clube, estou lhe perguntando hoje, mas eu sinto que você, se não era, se tornou muito vascaína. Você vai aos jogos, você vai continuar torcendo pelo Vasco. Muito obrigado, Lívia. Eu queria que você desse uma mensagem final aos mais de 110 mil assinantes, todos vascaínos do canal Atenção Vascaínos. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco é imortal. Jamais meu filho vai deixar de ser Vasco. O carinho que ele tem pelo clube é uma coisa assim que passa literalmente de pai para filho, porque o meu sogro levou o meu marido, e o meu marido leva meu filho desde 2 anos de idade na Cacunda, rodando a camisa São Januário e Maracanã fora. Eu acho que são coisas distintas. Eu falei isso hoje. O Vasco é muito maior do que tudo, é muito maior do que Paralímpico, é muito maior do que diretoria, é muito maior do que briga política. Todos nós vamos passar pelo Vasco e o Vasco vai permanecer lá. Isso aí são coisas distintas dentro da minha casa, entendeu? A paixão pelo futebol e a paixão pelo Paralímpico, eu tenho as duas. Agora, a paixão pelo Paralímpico está muito magoada pela forma que foi falada, sabe? Na segunda-feira, não foi tratado da extinção do Paralímpico. O presidente deu declaração e falou que excluímos algumas coisas sociais. Eu falei, gente, será que o social é a gente? Sabe? Não é social. A gente tem atletas tão bons quanto os atletas olímpicos. Por que desmerecer se ele é paralímpico? São atletas, são alto rendimento. A gente não é social. A gente faz sim um viés social. Mas a gente faz um viés social baseado nos nossos atletas de alto rendimento. E eu me despeço de vocês assim com muito carinho. Adoro o programa de vocês. Aqui a gente assiste. E é isso, sabe? Continuarei torcendo, continuarei indo, meu filho continuará indo. Eu confesso que eu não sou assídua nos jogos de futebol, mas, tipo assim, mando os homens saírem de casa e fico comendo minha pipoquinha e vendo no canal privado. Tá certo. Lívia, mais uma vez, muito obrigado, um beijo grande, obrigado pelo carinho. Eu deixo mais uma vez aberto aqui, é claro, como jornalista, se a direção do Vasco quiser se posicionar. A gente, inclusive, hoje entrou em contato cedo com a assessoria de comunicação do clube, em função da nota no Facebook. Nós perguntamos se o clube ia se manifestar. A princípio, não houve nenhuma manifestação até esse momento, nenhuma nota, nenhum tipo de ponderação do clube, mas está aberto. A gente está ouvindo a parte que hoje fez a reclamação, que hoje fez a sua justa reclamação, dentro do ponto de vista, e o clube também está aberto. Acho que a gente está fazendo aqui o nosso papel jornalístico. E eu, como ser humano, como vascaíno, enorme, gigantesco como sou,
apenas desejo a você que Deus possa abençoar você, sua família, a todos esses atletas, porque eu sei, porque eu trabalhei durante muitos anos com assessoria de comunicação, conheci o professor Ricardo de Moura, da Sportec, é uma pessoa fantástica, uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, é um cara espetacular. Trabalhei muito com o Luiz Lima, enfim, com a galera toda da natação, tenho um contato muito grande, um carinho muito grande, e sei que para ser atleta olímpico no Brasil você precisa primeiro ser herói, depois você vira ser humano, porque não é fácil, é muito, muito complicado. Eu me lembro da Natália Falavinha, que foi uma maravilhosa atleta olímpica de taekwondo, que me dizia todo dia, cara, é difícil, eu preciso vender o almoço para comprar a janta. E ela dizia isso com pesar no coração, mas no dia seguinte estava lá treinando, buscando, correndo atrás. Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento e a minha reverência a vocês, porque vocês fazem o esporte andar. Sair ou não sair, volto a dizer, o clube está aberto para poder responder ou se posicionar, mas eu quero agradecer demais a você pelo seu carinho, ok? Obrigada a todos os vascaínos, obrigada por sempre ter sido acolhido pela torcida. Eu acho assim que da volta em São Januário foi uma das coisas mais emocionantes que eu já passei em toda a minha vida esportiva. É perto de uma abertura de uma Paralimpíada, que pra gente é o must da coisa. E a gente teve a oportunidade de fazer isso e fazer isso com um moleque pequenininho, sabe? Eu acho que assim, que tá marcado. A história do Paralímpico, a história do Vasco de inclusão, a história do Vasco de combate ao preconceito, a gente marcou esses 10 anos de história. Isso aí não tem gestão, não tem técnico, não tem imprensa, não tem nada que apague. Isso, para mim, é o mais importante. É isso aí. Bom, nós estamos chegando ao final desse AVNews. O papo hoje foi exclusivo sobre isso, porque a gente precisava ouvir as duas partes. Estamos aqui com a Lívia Prates, que é coordenadora, ou era coordenadora dos esportes paralímpicos do Vasco, mas que é uma educadora física, uma pessoa que luta pelo esporte e que vai seguir. E quando tiver alguma informação, passe para nós, já tem o zap aqui, é só mandar, vai ser um grande prazer. Eu quero agradecer demais a você que ficou ligado aqui no nosso papo. Amanhã de manhã tem um Bom Dia, à tarde a gente tem ou 90 segundos ou Opinião do AV, e à noite eu volto com mais um AVNews recheado de informações e depoimentos bonitos como esse da nossa Lívia, que a gente encerra nesse momento o nosso programa. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, turma. Alô, turma! Estou voltando aqui nesse finalzinho do AVNews, porque nós registramos agora há pouco que o Vasco ainda não tinha se manifestado em relação a essa situação da demissão de todo o esporte paralímpico. Mas o Vasco acaba de divulgar uma nota oficial e você vai ouvir o teor nesse momento. Como informado na última segunda-feira, o Clube de Regatas Vasco da Gama tem sido obrigado a readequar seu quadro de colaboradores em virtude especialmente das dificuldades financeiras impostas pela pandemia da Covid-19. Nesse contexto, as atividades da divisão paralímpica foram encerradas momentaneamente, até que o clube reúna novamente condições de investir em uma área pela qual sempre demonstrou apreço. Ressalte-se de que o clube não dispõe de recursos incentivados. Toda a divisão paralímpica do Vasco, com investimento de 1 milhão por ano entre salários, viagens, despesas com competição, uniformes e encargos operacionais, era custeada pela própria instituição. O cenário de queda abrupta e significativa das receitas não deixa alternativa senão a adoção de medidas dolorosas para fazer frente à pandemia e à consequente crise econômica. O momento exige decisões duras em nome da sobrevivência do clube. A diretoria administrativa agradece aos atletas e à comissão técnica da divisão paralímpica por sua dedicação ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!